seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede e mais uma vez voltar a esse santuário para adorá-lo na beleza da sua santidade e com a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Eu estava sentado ali pensando, a gente fala em diversos lugares, mas quando chega na nossa sede, as pernas tremem. E pregar na sede é muito difícil. Aleluia. E eu fico com o coração disparado, pressão alta, e louvo a Deus pela facilidade dos meus companheiros de assumir aqui o público e falar com tanta liberdade e tanta facilidade. Mas eu sou bem travado. Mas conto com as orações dos irmãos e vamos trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos numa sequência muito importante e eu tenho aprendido muito nas terças-feiras com o nosso pastor presidente, pastor Domingos. Ele está nos ensinando sobre o livro do Apocalipse. E quem tem vindo, com certeza tem aprendido bastante. E quando Deus colocou no meu coração essa palavra, eu fiquei preocupado e falei, Deus, justo por mim. Depois veio o meu coração. Quando o pastor Domingos está falando, ele está ensinando. E eu não vou ensinar, vamos pregar a palavra de Deus. As inspirações, apesar da palavra ser a mesma, mas as inspirações elas são diferenciadas, porque o Senhor conhece o nosso coração, a nossa ansiedade, e para cada momento Ele traz para nós a palavra que nós precisamos. E eu tenho convicção plena de que esta palavra é a palavra que nós precisamos nesta noite. Quantos vieram aqui para receber uma bênção de Deus? Aleluia. Então nós vamos fazer o seguinte, como eu tenho que pregar, nós vamos fazer assim. Um dia, o Senhor Jesus Cristo disse para um centurião: eu irei e darei saúde. Eu vou parafrasear e dizer assim: eu irei e darei a bênção que você precisa. Mas o centurião parou e disse assim: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Diga uma palavra e o meu criado ficará curado. Aleluia, Jesus. Então, enquanto eu estiver pregando, você já está recebendo a tua bênção. Aliás, o Senhor já está falando desde o momento que nós começamos o culto. Então, se é desta forma, Ele já está trabalhando nas nossas vidas. Porque nós recebemos pela nossa fé no poder da palavra de Deus. Lá do estado de onde eu vim, os cultos de vitória, culto de libertação, eram cultos que a gente já chegava dando glória lá fora, porque do lado de dentro o fogo já estava aceso. E aqui não está diferente não, o fogo está aceso, só está faltando a gente incendiar, né? Mas que o fogo está aceso, está aceso. Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. E o verso de número 22. Só este versículo para a nossa meditação. Prometo aos irmãos ser fiel ao horário. Então ninguém precisa ter pressa para sair, porque dependendo de mim, 9 horas
colocou no meu coração. Não sei se vai dar para falar tudo, mas vou falar. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Apocalipse capítulo de número 3 e os versos de número 22. O verso de número 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, o apelo sacrossanto àqueles que querem ouvir ainda ecoa fortemente, tal como o bramido das águas, tal como a trombeta que tocava para o chamamento dos judeus às reuniões ou às festas, tal como o brado do Senhor Jesus Cristo deu na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, e ecoa tão forte como ou quanto a igreja do Senhor diz: Maranata. O alerta do Espírito Santo é para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo apenas pelos bens que Ele pode proporcionar, pelas curas, pelos milagres, pelo que Ele pode fazer na nossa vida terrena. Mas também o apelo do Senhor Jesus é para aqueles que são curiosos, que vão apenas para ver se vai acontecer alguma coisa. Mas o apelo do Senhor Jesus é também para aqueles que caminham em direção ao céu. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos fala ou nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Quando nós contemplamos o episódio do batismo do Senhor Jesus, nós encontramos claramente a presença das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo declarou aos seus discípulos, já foi dito isso aqui hoje pelo pastor Pedro, né? Jesus falou aqui aos seus discípulos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vamos repetir o versículo que nós lemos para pautar esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos diante da carta, da sétima carta, à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma das igrejas mais ricas da Ásia Menor. No entanto, a história sagrada registra que ela era a igreja mais frágil. Laodiceia foi uma igreja que não mereceu nenhum tipo de elogio da parte de Jesus. Ela não mereceu elogios por um motivo singular. Era só dela esse motivo. A Bíblia revela
que Laodiceia tinha opinião própria, ela tinha uma autoavaliação, e por esta autoavaliação, Laodiceia foi repreendida pelo Senhor Jesus. Na verdade, muitas vezes, nós nos sentimos mais ou menos desta forma, ou seja, a minha autoavaliação é tão grande que não interessa muito o que Jesus pensa de mim, não tem muita importância. Era esta situação da igreja de Laodiceia, e como Jesus não me trouxe aqui nesta noite para pregar para quem ficou em casa, então Ele está falando para nós que estamos aqui. E muitas das vezes nós nos avaliamos dessa forma, e aí caímos no erro da igreja de Laodiceia. Quando nós olhamos para Laodiceia, nós vamos observar que a opulência da cidade e a riqueza haviam transformado a igreja de Laodiceia. Laodiceia era a cidade dos banqueiros. Laodiceia era o centro das transações comerciais. Era por ali, por Laodiceia, que passavam todos os ricos daquela região. E diz a história que, por estar no meio destas grandes rotas comerciais, Laodiceia era o lar dos milionários. Era lá que tinha os grandes hotéis, era lá que eles faziam as suas orgias, era lá que eles faziam os seus grandes negócios. Essa condição fez com que, essa condição de Laodiceia fez com que a igreja se tornasse uma igreja transigente e condicional. Ou seja, nós transigimos com tudo que acontece na cidade, porque nós estamos nesse nível e não podemos sair desse nível. E se tornava condicional. Nós só podemos pregar isso, aquilo não. Nós só podemos falar desta forma, da outra forma não. Ainda que Jesus mande, nós temos que melhorar o assunto, porque senão iremos ofender as pessoas que estão nos ouvindo. Satisfeita com a sua prosperidade e orgulhosa de sua riqueza. O que acontecia na igreja era o suficiente ser religioso, ou seja, quais são os dias de culto? Terça, quinta e domingo. Eu estou na igreja, terça, quinta e domingo, resolvido o meu problema. Qual é o outro dia de culto importante? O dia da ceia. Então eu vou no dia da ceia. Alguém me viu lá, já cumpri, já bati o meu cartãozinho. Esta era a condição de Laodiceia. Na verdade, eles tinham até coisas a mais. Por exemplo, eu tenho o meu horário de chegar na igreja e de sair da igreja. Eu sou um contribuinte fiel. Eu já fiz a minha parte. Se tem alguém, um pregador, que manda da glória, eu dou glória. Se não tem, eu já estou na igreja, porque eu não vim cultuar a Deus. Eu vim apenas estar na igreja, porque quando eu venho cultuar a Deus, eu dou glória, porque eu sinto a presença de Deus. Quando eu venho cultuar a Deus, eu recebo bênçãos. Não é porque o irmão falou que eu vou receber, é porque eu creio no Jesus que eu sirvo e creio na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Do contrário, se ninguém me incentiva, se ninguém manda, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Vim, terminou o culto, estou indo embora, Pai do Senhor, amanhã é outro dia. Aleluia. A igreja de Laodiceia não tinha problema, não, nenhum problema. A igreja não tinha perseguição dos romanos. Por que ela não tinha perseguição dos romanos? Porque ela fazia o que os romanos queriam. A igreja de Laodiceia não tinha problema com os falsos mestres, com os judaizantes. Por quê? Porque eles eram condicionais. Sendo condicionais, os judaizantes
falsos mestres transitavam tranquilamente. E aí, os crentes de Laodiceia simplesmente eram nominalmente cristãos. Simplesmente, o que você é, crente? O que você vai fazer na igreja? O culto. E o que mais? E como é que foi o culto hoje? Foi uma bênção. E foi muita bênção? Foi uma bênção. O culto hoje foi de quê? Da vitória. E aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção. E qual é a bênção que você recebeu lá? Bom, a bênção ainda não recebi, né? Mas se eu estava no culto, eu estava no culto. E aí, como é que foi a mensagem? A mensagem foi muito boa. Quem pregou foi aquele neguinho que pregou. Foi ele que pregou? Foi. E aí, o que aconteceu? Sabe que eu não sei nem qual versículo que ele deu? Hoje é conta de vitória, né? Então a gente fala de vitória. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Esta é a realidade da igreja. Aleluia! E a gente está esperando. Irmão, se você está alegre, levanta a mão da glória. Coisa nenhuma. Irmão, se você está sentindo Jesus, dá uma glória para Jesus. Coisa nenhuma. Eu tenho que sentir a presença de Jesus na minha vida. Aleluia! E quando eu sinto, aí eu glorifico. Ninguém precisa me mandar glorificar. Porque eu saio da minha casa para adorar a Deus. Pura bacana. Aleluia! Ora, aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Eu não estou preocupado se você está sentindo a presença do Senhor Jesus. Eu só tenho duas coisas para dizer. A primeira, eu estou sentindo. A segunda, Ele está aqui. Agora, sentir ou não é uma condição individual. Oh, aleluia! Oh, Aleluia! aleluia! Esta era a realidade da igreja de Laodiceia. Com certeza, a realidade de muitos de nós que nos enganamos e pensamos que está muito bem. Eu acho que não, porque a vida do cristão, independente da circunstância, ele anda no chão, mas ele está no céu. Aleluia! Ele vive nesta terra, mas ele é cercado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! 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 Oh glória! Aleluia! A igreja de Laodiceia, ela estava tranquila, nada incomodava a Laodiceia, não tinha nenhuma perseguição, dinheiro não faltava. A história secular diz que Laodiceia sofreu um grande terremoto, foi devastada, acabou tudo, não pediu um centavo ao governo romano para se reconstruir, porque ela tinha dinheiro suficiente. E nós às vezes pensamos desta forma, somos tão abastados que nem de Deus a gente sente necessidade. Me falta nada. Tudo que vem é bom. Esquecemos que existe um Deus do céu. Laodiceia tinha motivos para isso. Quais eram os motivos? A história diz que em Laodiceia se fabricava só em Laodiceia uma lã especial. Era a lã mais famosa do mundo. Era só em Laodiceia que tinha um singular centro médico. Esse centro médico, eles fabricavam 2 tipos de medicamentos que só eles tinham no mundo. Era um unguento para os ouvidos e um colírio para os olhos. O mundo inteiro lá, porque esses medicamentos eram quase milagrosos. E outro detalhe, era em Laodiceia que se encontravam as águas milagrosas, as águas quentes e as águas frias que vinham das cidades próximas. E esta riqueza fazia com que Laodiceia fizesse a diferença entre as demais cidades. Mas é aí, neste cenário,
chega um olhar diferenciado. E o olhar diferenciado que chega é um olhar do Ninho, um olhar do Mestre, que olha para a igreja de Laodiceia, assim como ele está olhando para nós nesta noite, e chama a atenção da igreja para um detalhe que eles estavam deixando escapar. A Bíblia diz que o olhar do Mestre é um olhar tão interessante que eles começaram a entender. O Senhor começa a dizer: olha, eu estou vendo vocês, eu estou contemplando vocês, e sabe o que eu estou vendo? Estou vendo primeiro a lã que vocês fabricam não consegue não cobrir e nem consegue aquecer. Ele não estava falando do lado material, ele estava falando do lado espiritual. Ele diz: o vento para os ouvidos não está abrindo a audição. O colinho que vocês olham não deixa vocês enxergar a minha glória e a minha graça. E o pior de tudo, as águas medicinais de Herápolis e de Colosso, ela é fria, uma água terapêutica, boa para a saúde. Do outro lado, ela é quente, terapêutica, boa para a saúde. Só que de lá até aqui, ela chega morna. E quando ela chega morna, ela não serve para mais nada. Este era o olhar do Senhor Jesus. E quando ele olha, ele dá um diagnóstico. E quando ele dá um diagnóstico, ele convida a igreja a parar e observar. E aí ele começa a fazer uma apresentação. A apresentação é da seguinte forma: eu sou um amém. A palavra amém na Bíblia significa o verdadeiro, a firmeza, a segurança. Quando ele chega, ele pega tudo que tinha em Laodiceia, coloca por terra e começa a dizer: eu estou aqui, eu sou o verdadeiro, eu sou a segurança, eu sou a firmeza, eu sou a testemunha fiel. E a apresentação prossegue. Por ele ter conhecimento dos fatos, lá no capítulo 1, nós aprendemos com o nosso presidente que o Senhor anda no meio dos catiçais de ouro que são as igrejas. Então ele andava no meio de Laodiceia, e por ele andar no meio de Laodiceia, ele conhecia os fatos. O pastor Alisson deu testemunho aqui nessa noite. Ninguém tomou conhecimento dos fatos. Nós só ficamos sabendo do seu favor. Porque para tomar conhecimento, teria que estar junto com o Senhor, teria que estar do seu lado, e teria que compartilhar o seu pensamento e o seu sentimento. Aí seria conhecimento. E aí o Senhor Jesus diz assim: ó, eu tenho conhecimento, porque eu ando no meio de vocês. Eu vivo no meio de vocês. Aleluia. Eu sou a testemunha fiel. Eu vou sair daqui da igreja, e amanhã, quando eu encontrar com meu irmão, eu vou contar a bênção que a irmã Marcela contou, e vou dizer assim: a irmã contou, eu não vi, eu não estava perto, foi ela que contou. Mas o Senhor Jesus não disse isso. Ele disse: eu conheço, porque eu estou no meio de vocês. Antes que eu continue a pregar, porque só falta 2 minutos, eu quero dizer para você:
pense nisso. O Senhor te conhece. Aleluia. O Senhor anda do seu lado. O Senhor sabe da sua estrutura. Ele já recolheu as suas lágrimas. Ele já chorou junto com você. Ele não deixou para fazer isso aqui, hoje, agora, nestas 2 horas que nós estamos aqui, não. Ele já vem fazendo desde que você disse: o Senhor é meu Senhor. Ele anda com você. Ele anda comigo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E aí ele começa a dizer para a igreja: Laodiceia, eu sei que vocês não têm problema. Eu sei que vocês não têm problema moral, não têm problema teológico, não tem falsos mestres no meio de vocês, nem registro de pecado tem para que eu possa tomar alguma decisão. As outras igrejas têm até perseguição, mas vocês não têm. Sabe o que está faltando, Laodiceia? O que está faltando é fervor espiritual. Isso que está faltando. Laodiceia, vocês são um braseiro. Vocês não estão. Vocês são um braseiro, e um braseiro aceso. Ninguém jogou água em vocês. Ninguém apagou o fogo do meu espírito que está em vocês. O problema é que vocês se acomodaram. Vocês me deixaram. E aí a cinza foi tomando conta. Mas se remover a cinza, o fogo está ali e ele acende. Aleluia. Aleluia. Há poucos dias eu ouvi alguém dizer: e nos nossos cultos o demônio não se manifesta mais. Mas por que ele não se manifesta? Porque ele gosta de cinza, e nós somos cinza, está tudo bem. Mas se eu começar a entender que eu posso ser uma brasa viva, não tem espaço para cinza, e aí ele vai se manifestar. E se manifestando, ele sai em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! A igreja de Laodiceia não tinha acabado, apagado, não! Ela estava lá, precisava tomar alguma providência, e a providência que precisava tomar era o entusiasmo. Jesus hoje vai fazer, Jesus hoje vai tomar a providência. Jesus está aqui. Os irmãos de Laodiceia só entendiam que Jesus estava no culto se o pastor dissesse: quantos creem que Jesus está aqui? Aí ele levantava a mão. Quem está sentindo Jesus aqui da glória? Aí dava glória. Porque era assim, soprava um pouquinho, saía a cinza, aparecia o glória. E o que o Senhor queria era que a cinza toda saísse, do porteiro até o púlpito, independente de alguém mandar, a glória na ponta da vida. Aleluia, aleluia, Jesus, glória. Aleluia. Em 1900 antigamente, quando eu me entendi por gente, eu aprendi uma coisa que eu gosto até hoje. A gente manda a glória para cima e o Senhor manda a glória para baixo. A glória que sobe é a adoração. A glória que desce é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. 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 Eita glória.
estrutura espiritual, não tinha riqueza espiritual. Era uma igreja morta. Mas a Bíblia nos alerta que nós, como servos de Deus, precisamos escolher ou ser quente ou ser frio, um ou outro, morno não serve. E se entra numa igreja pentecostal que dá espaço para o Espírito Santo, não tem como ser frio, tem que ser quente. Aleluia! Glória! Aleluia! 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 Oh glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Jesus disse para a igreja de Laodiceia: o problema de vocês, a tragédia de vocês, foi a autoconfiança, porque vocês disseram: de nada tenho falta, confiavam muito. Agora o Senhor diz assim: o que vocês não sabem é que vocês são desgraçados. Desgraçado significa dependente da graça de Deus. Miserável. Miserável significa digno da misericórdia divina. Pobre, porque o ouro que eles tinham não servia para absolutamente nada. Cego, porque o colinho que eles fabricavam podia abrir os olhos carnais, mas eles não conseguiam enxergar as coisas espirituais. E nu, porque a lã que eles fabricavam cobria o corpo, mas o que eles precisavam era cobrir a nudez espiritual, para que a glória de Deus resplandecesse através da vida daqueles crentes. Aleluia! Glória a Deus! Infelizmente, hoje nós temos muitos desse tipo. O corpo está aqui dentro e a mente está lá fora. O culto está transcorrendo e eu estou pensando o que vai acontecer amanhã. Seria bom que nós puxássemos tudo aqui para dentro. É aqui que está a glória do Senhor. Aleluia! Glória! É aqui que está a presença do Espírito Santo. Aleluia! É aqui que eu venho encher da graça de Deus. Aleluia! É aqui que eu alcanço a perfeita comunhão com Deus. Mas aí o hino de número 5 diz assim: espírito, alma e corpo. Oferta. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Espírito, alma e corpo. Eu não vou perguntar, porque aqui atrás eu sei quantos tem, mas eu não quero saber quantos tem aí. Aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo, batizado no Espírito Santo. Mas aí também tem, eu não vou perguntar, porque quando eu me aproximo de Deus, eu permito que este poder, que esta unção tome conta da minha vida, e a glória do Senhor é manifestada no lugar onde eu estou. Aleluia! Ei, a
aconselho. Você não é obrigado, mas eu vou te aconselhar que de mim compre ouro provado no fogo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Que de mim, aleluia, pegue colírio para os seus olhos. Aleluia. Que de mim receba vestes para cobrir a sua nudez. E volte a ser a Laodiceia. Volte a ser a minha igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja igual a Laodiceia. E nós, nesta noite, estamos ouvindo da parte de Deus que o Senhor não nos desamou, o Senhor não nos abandonou. O que Ele requer de nós é que nós sopremos a cinza e deixa o fogo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A hora já foi. Eu estava. Eu vou terminar a mensagem porque senão amanhã a gente volta. Estávamos em um culto como esse. E minha irmã Raquel já está na glória, desligada. Parou na porta lateral. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo: coloca a igreja de pé e faz o convite. Eu coloquei a igreja de pé e fiz o convite. Era uma consagração que começava às 7 da manhã e terminava às 5 da tarde. Isso era umas 3 horas mais ou menos. E quando eu fiz o convite, levantou uma irmã lá atrás e disse assim: eu era diácono nessa época. Melquisedeque, o Senhor Deus trouxe a Raquel aqui, porque hoje ele tem um encontro com ela. Ele marcou não. Hoje ele tem um encontro com ela. Aleluia. Eu olhei para Raquel e perguntei: quer voltar para Jesus? Ela não respondeu nada. Perguntei de novo, respondeu nada. Aí foi uma irmã lá, quando chegou lá para falar com a Raquel não falava, estava muda. Aí a irmã falou: está muda, não está falando. Deixa eu ver a Raquel na frente do mundo. Você está me ouvindo? Ela disse: estou. Pode falar. Só balançou. Ela balançou a cabeça que está me ouvindo. Eu falava: falou que não podia ir embora, só não podia falar. E pediu uma folha de papel. Eu entreguei, tem uma folha de papel, uma caneta e ela escreveu lá. Desde o momento que eu cheguei na porta, fiquei muda. Aleluia. E o Espírito de Deus me diz: se eu não voltar, eu fico muda pro resto da vida. Eu li o papel. Quer voltar? Eita, Começou a falar. glória, aleluia. Aleluia. E falou até o último dia de vida, pregando, cantando, fazendo a obra de Deus, minha companheira durante muitos anos. Pode acontecer isso hoje, aqui e agora. É só nós Aleluia. limparmos a cinza. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Limparmos a cinza. Aleluia. Aleluia. Ninguém limpa a cinza sem alagar. Quanto mais abana, mais o fogo. Pastor, como é que eu vou abanar? Se você tiver vontade de dar glória, você
ser da glória. Se não tiver, você da glória também. Aleluia. Posso continuar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Outra oportunidade para pregar essa mensagem. Mas excelente. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo uma unção tão grande da parte de Deus. Aleluia. Deus vai movimentar esse trabalho de uma forma que você vai chegar cedo. Aleluia. Já vai estar cheio de gente. Aleluia. Aleluia. Só depende. Aleluia. Só depende de tirar a cinza. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Não é o pastor que vai tirar a cinza, não. Porque o pastor Eulino não consegue tirar a minha cinza. Eu que tenho que tirar a minha cinza. Então é cada um. Aleluia. É cada um que tira a sua cinza. Vamos orar por hora. Tem alguém que chegou enfermo aqui nessa noite? Não? Glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui no problema? Eu acho que a cinza não foi embora. Glória a Deus. Eu acho que a cinza não foi embora. Tem alguém que já tirou a cinza? A cinza vai embora no poder, cara. A cinza vai embora no fogo, vai incendiando. A cinza vai embora no milagre que vai acontecendo. A cinza vai embora no nome do Senhor vai sendo glorificado. A cinza vai embora quando você cumprimenta o cordeiro, Jesus te cura. A cinza vai embora quando o irmão faz a leitura oficial, o milagre acontece na sua vida. A cinza vai embora e quando o pregador está pregando, Jesus está trabalhando com você. Aleluia! Aleluia! Tira a cinza! Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade feliz que o Senhor nos concede. Estamos aqui pregando a tua palavra. Te rogamos nesta noite que o teu Santo Espírito conceda-nos condição para que nós possamos tirar a cinza que invade o nosso ser e glorificar o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja o nome de Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus.